Que bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Alguns irmãos acho que já até viajaram para passar o Natal com a família, mas eu louvo a Deus por você que veio à casa do Senhor nesta manhã. E eu quero lhe convidar para a ceia de fim de ano. Após a celebração da virada, 00:01, nós já estaremos aqui no salão de comunhão para comermos e bebermos em 2019. Quem quer chegar em 2019? Quer chegar? Então... Ana Jandra quer passar, eu também quero passar, né? Então, no dia 31, 00:00, estaremos aqui ajoelhados, orando, agradecendo a Deus, vibrando com o Senhor, não é? Mas logo depois estaremos ali. Então, cada um de vocês é convidado a se dirigir ali, a Michele ou ao pastor Miguel, para dizer: olha, eu gostaria de deixar, não é, meu nome aqui, vou trazer isso. Para não acontecer de chegarmos aqui no final do ano e iniciarmos 2019 comendo só frango, comendo só arroz. Então, cada um vai poder participar com alguma coisa, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito gostoso iniciarmos 2019 com a nossa igreja reunida. Mesmo vocês que estão viajando para uma outra cidade, tá bom, Francisco? Tá bom? Tá bom, Raquel? Mesmo vocês que vão para uma outra cidade, participem. Vou até abrir uma exceção para vocês. Vocês não precisam trazer nada, apenas venham, tá bom? Vocês são muito especiais para todos nós. Queridos, vamos recapitular a agenda de Deus para o próximo ano. Eu vou dizer apenas os tópicos que já ensinamos e que Deus nos mostrou, para que possamos avançar para o final, porque na última quinta-feira eu prometi que ia terminar o sermão de quinta hoje. Então, nossa tarefa hoje vai ser dividida, mas vai ser muito abençoadora para todos nós. Deus tem uma agenda diária para a sua igreja. Nós aqui estamos para cumpri-la com alegria, fé e organização espiritual e técnica. Porque o Espírito Santo, ele trabalha exatamente nessas duas vertentes. Ele dá a capacitação e a partir da capacitação a gente potencializa com o conhecimento que temos, o conhecimento adquirido, e aquele dom vai poder multiplicar-se em muitos. Então, visão exige planejamento. Quem tem visão precisa aprender a planejar. Alargar o lugar da sua tenda envolve, sem dúvida nenhuma, um bom planejamento. Número 2, colocar em prática a visão exige levantar equipes. O que fazer, como fazer, quando fazer, quem deve fazer, são etapas que uma igreja precisa desenvolver para que em cada etapa possamos celebrar. Em cada etapa possamos ver a boa mão de Deus indo à frente e trabalhando a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração e aquilo que Ele deseja. Em terceiro lugar, executar a visão exige sacrifício pessoal. Jesus, ele ensina aos discípulos: quem empreende grandes coisas para Deus, recebe dele as condições para executar, mas nunca sem sacrifícios. Quem quer ser discípulo de Jesus, precisa aprender a fazer sacrifícios. E todos nós, quando pensamos em seguir a Jesus, ele mesmo já nos disse: primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Negar-se a si mesmo. Tomar a cada dia a sua cruz. Vem e segue-me. Foi nesse contexto que Jesus, entre aspas, amarrou a sua missão em produzir outros discípulos. Discípulo é aquele que repete aquilo que o mestre fez ou faz. Então, se Jesus estava comissionando aqueles 12 e os outros 500 discípulos, ele estava dizendo o seguinte: olha, já existe uma visão e é a visão do Pai. Há uma missão que ele entregou ao Filho. A visão de Deus era salvar todo mundo. Como que eu vou fazer isso? Ele deu uma missão ao Filho.
Certinho? Deus teve uma visão e Ele deu uma missão. A mesma missão que Ele confiou ao Filho, Ele a transferiu para a sua igreja, o corpo vivo dele. Por isso é que nós, como discípulos de Jesus, como servos de Jesus, precisamos entender que sempre, apesar de, ou mesmo que Deus nos dê toda a condição para realizar, ainda assim, um sacrifício pessoal sempre é cobrado de todos aqueles que servem a Jesus. Para nossa alegria, consolação e conforto no Espírito Santo, todos os apóstolos foram martirizados. Todos. Para você ver o nível de engajamento que Jesus pediu a eles. 2 irmãos disseram assim: nós podemos beber o seu cálice. E Jesus disse: vocês de fato vão beber, mas agora não é a hora. Vocês vão fazer isso aí e vai ser lá na frente. E ambos de fato morreram e foram sacrificados por causa do Evangelho. Quando uma família decide ampliar sua casa, naturalmente abre mão de uma série de coisas até que a missão se cumpra. Nosso alvo como igreja não é diferente. Então ensinamos um pouquinho sobre um pouco do que Deus tem nos colocado para o nosso crescimento e para a eficácia da igreja na cidade. Por último, ensinamos que visão pressupõe audição. E ele encerra esse verso explicando o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos dizer juntos: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos mais forte agora: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Este ouvir é com base no que eu acabei de dizer. Deus, Ele tem um plano, uma agenda para a sua igreja, e este plano e agenda são eternos, imutáveis. Ele mandou pregar em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Daqui a pouco, quando formos falar sobre pensando à frente na comunhão, que é o encerramento de que começamos a ensinar na quinta-feira, vocês vão entender com mais clareza ainda, porque não é apenas alcançar as pessoas, mas dar a elas toda a condição para continuar crescendo, até que todos cheguemos juntos à estatura do varão perfeito, Jesus. Então, qualquer mãe que ao gerar um filho, a fazer chegar no mundo uma criança, se ela não cuidar bem dela, se ela não der o alimento, se ela não der atenção, se não levar com todo o cuidado mês a mês ao hospital lá, na clínica, ou seja onde for, para que a médica possa examinar, para ver se o crescimento está compatível com a idade, aquilo tudo, esta criança, se for deixada de lado, ela não vai se desenvolver a contento, ou como deveria. Nós vamos gerar novas vidas. Estas novas vidas precisam de gente do lado, gente espiritual, gente que cuide, gente que dê papinha primeiro leite, né? O leite espiritual, depois papinha, mas chega o tempo da comida sólida. O apóstolo Paulo, quando está falando destas coisas, ele está falando da dinâmica de uma igreja. Não apenas ganhar as pessoas, mas cuidar muito bem delas. Não apenas ganhar pessoas para Jesus, mas mostrar para elas diariamente o quanto elas podem crescer em Cristo. Quantas pessoas não crescem em Cristo porque não há um trabalho eficaz, efetivo, depois que ela passa pelas águas do batismo? As águas do batismo são o início de tudo. Há uma nova etapa pela frente. E uma igreja estruturada, organizada, entendendo cada um na sua função, ela vai conseguir não apenas ganhar, mas manter estas pessoas no corpo vivo de Cristo e fazer com que elas avancem para alcançar outros. Jesus alcançou 12, mas quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui ainda andando e apareceu a mais de 500 discípulos. Então Jesus fez discípulos.
Ele não fez crentes, ele fez discípulos. E gerar novos discípulos é a tarefa da igreja. Ide por todo mundo e fazei crentes. Não é isso. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Quem aqui se lembra da experiência de Paulo com Onésimo? Paulo vai dizer a Filemão: eu gerei. Quem é mulher aí? Já teve filho? O que é uma gestação? Primeiro, tem um tempo determinado. Alguns são apressados e chegam com 7 meses, mas a maioria absoluta são 9 meses. E para onde a mãe vai, vai o bebezinho atrás. Na verdade, vai à frente. Vai o bebê lá. E tudo que você come influencia o bebê. Tudo que você bebe influencia o bebê. Se você dorme tarde, se você não faz um pré-natal legal, vai influenciar no bebê. Queridos, igreja deve olhar assim os novos na fé. As pessoas que chegam, elas precisam de total, repita comigo, total atenção, porque a pressão lá de fora é forte, é muito forte. Para mim e para você que já estamos sólidos na fé, é uma coisa, mas para quem está chegando agora, a coisa é feia, dá crise. Então cada pessoa na igreja precisa de um Barnabé do lado. Cada pessoa na igreja precisa de alguém que tenha paciência. Mãe que não tem paciência com filho, complicou, né? Porque é ela que vai cuidar. Ela precisa ter paciência. Por quê? Por que ela tem paciência com o bebê? Porque é o filho dela. Não é? É verdade que esporadicamente pode aparecer alguém sem paciência com o filho, mas naturalmente, via de regra, a mãe tem. Então, nós como igreja que vamos gerar muitos discípulos, amém? Ó, fica ligado aí, não deixa ninguém dormir não. Não deixa ninguém dormir, dá uma catucada aí, não deixa dormir. Nós, Valéria, que vamos ver muitos discípulos aqui, precisamos mesmo dar atenção aos que chegam. Nós não podemos apenas vir para a igreja cultuar e ir embora, nós precisamos ver quem são as pessoas novas que estão entre nós e cuidar muito bem delas. Jesus fala disso, quando ele disse: qualquer um que fizer com que um destes pequeninos se escandalizem, é réu do fogo do inferno. Jesus está falando de uma comunidade. Há pessoas aqui que têm 60 anos de crente, mas tem pessoas que estão chegando agora. Quem está chegando agora não sabe a mínima do que é uma igreja e da sua vida normal, desse organismo. Então, esses dias levava uma irmã, né, minha amada tia, e eu esqueci que ela não pode, o carro não pode andar numa velocidade maior do que talvez 20, 30 km por hora. Eu não sabia. Depois, quando eu me lembrei, aí ela, com esse jeitão dela, disse assim: foi bom que cheguei mais rápido. Mas eu acho que ela estava torcendo para chegar mesmo, né? Viva. Então, imaginem, queridos, que o que a gente aprende num abrir e fechar de olhos para o novo decidido demora um pouquinho mais. Você precisa de uma caminhada maior, você precisa dar uma atenção maior, porque ele não fala ainda a linguagem que falará, ele está em formação. Então, eu e você precisamos ter ouvidos para ouvir, porque sabemos que o Espírito Santo, ele fala e continuará falando. Obedecer é uma característica de todo servo de Deus. Por isso citamos Mateus 12:30, quando Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Queridos, isso aqui não tem a ver com igreja. Igreja é do Deus vivo. Amém, irmãos? Isso aqui não é o pastor pensando em um grupo que está lá, um grupo que está cá, não. É Jesus dizendo: quem está nas trevas e quem está na luz. E todos nós estamos na luz.
Igreja não anda dividida, irmãos. Se alguma coisa está dividida, vai acabar. Foi o que Jesus disse. Se um reino está dividido contra ele mesmo, ele não vai subsistir. Então, nós somos uma igreja só, um corpo vivo só. Temos uma missão na terra, e esta missão será cumprida sem nenhuma dúvida, seguindo a orientação da palavra, cumprindo a agenda de Deus no mundo. Vamos ler aí Êxodo 31, versos de 1 a 6. Êxodo 31, versos 1 a 6. Êxodo 31, versos 1 a 6. Notem como a obediência, a organização que Deus concede ao líder, como Deus usa o povo, capacita e dá ao líder, nesse caso aqui Moisés, a pessoa ou as pessoas corretas para desenvolverem aquilo que Deus mandou o líder fazer. Observem. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Isso é Deus falando com Moisés. Já escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. Quem se lembra de Ur, quando segurou com Arão os braços de Moisés, para Moisés conseguir ficar com os braços para cima lá, até acabar a batalha? Esse Ur era avô de Bezalel. O texto está dizendo que Deus, o Senhor, disse: olha, Deus já encheu a Bezalel com o Espírito dele. Olha que coisa linda, irmãos. Deus falando com Moisés: enchi do Espírito de Deus, dando-lhe o que, irmãos? Vamos juntos? Destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras. Agora, vamos juntos. Capacitei. Olha que coisa interessante. Enchi a Bezalel, capacitei todos os artesãos para que eles façam o que eu te ordenei. Ele ordena ao líder, mas ele capacita o povo para executar com fidelidade aquilo que Deus quer. Essa é a grande confusão que se faz, na maioria dos casos, quando uma igreja ainda não está vivendo sob a direção do Espírito. Graças a Deus, já iniciamos o perfil de servo, já concluímos uma outra turma agora de manhã, aleluia, glória a Deus. Se você ainda não fez, faça na próxima oportunidade. Próximo ano vamos ter novo perfil de servo. Não fique de fora. Você vai entender o seu dom espiritual, você vai compreender a sua personalidade, você vai ver como Deus te criou para servir aos santos, para a edificação do corpo, para crescimento do corpo. Não fique de fora. É importante que você saiba aonde Deus te colocou. Notem que a observação do que Deus havia passado para Moisés passava pela capacitação da igreja daqueles dias. Da igreja daqueles dias. Porque não é o líder que vai fazer tudo. Moisés não tinha criatividade nenhuma. Moisés não era capaz de fazer aquilo que a menos que Deus colocasse nele, mas não colocou. Moisés, olha, tudo que eu te mandei fazer, quem vai fazer vai ser Bezalel e os outros que eu já separei, já os capacitei. Então, a beleza da Bíblia, a beleza da palavra, a beleza do ensino, precisa também ser ordenada ou posta em ordem por nós hoje.
O que desejamos tão somente é obedecer a Deus e fazer de nossa igreja cumpridora da agenda dele para ela, suas famílias, cidade, estado, Brasil e as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, vamos juntos agora, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. A ordem já foi dada 2000 anos atrás. Nossa tarefa é darmos continuidade a isso. E quem está plantando, quem está semeando, quem está indo à frente, quem está buscando pessoas para salvar, repito, nossa ideia central não é encher a igreja, não é ter 3, 4, 6 cultos. Não, é salvarmos a nossa cidade. É salvarmos a nossa cidade. Me parece que cerca de 20 mil pessoas foram lá em Araçatiba nesse fim de semana. 20 mil pessoas foram lá. Quando nós já estivermos prontos na cidade, sabe o que a gente vai fazer em todos esses eventos que a prefeitura promove? Sabe o que a gente vai fazer? Quem sabe aí? Levanta a mão. Oh, já tem gente que sabe. O que a gente vai fazer nesses eventos? Deus vai nos dar estratégias para a gente usar esse povo todo que se aglomerou para ver uma árvore. Eu achei interessante, eu falei isso com Raquel. Falei assim, Raquel, você percebeu, ontem a gente estava aqui, eu acho que você também deve ter passado aí nas ruas, na porta de cada loja, não se tocava uma música de Natal? Nenhuma. Tinha pagode, tinha rap, tinha de tudo, menos música. Isso aí, queridos, vamos acordar, irmãos. Isso aí é uma desconstrução dos valores que são eternos, que é Jesus. E eu achei a coisa mais deprimente, porque passando aqui, você só ouvia outros ritmos que não tinham nada a ver com a data. É a mesma coisa que você pedir para tocar no período de fevereiro, que é o período do carnaval, a mesma coisa. Mas o mundo não está brincando com a igreja. E o diabo sabe que os dias dele estão contadíssimos, mais do que nunca. Se lá em Apocalipse, na revelação de Jesus a João, ele já disse, olha, e o Satanás já saiu, e ele tem pressa, porque ele sabe que tem o quê? Pouco tempo. Imaginem, nos nossos dias, quanto esse tempo dele já está reduzido. E o que a igreja tem que fazer, irmãos, nessa cidade? E o que a igreja tem que fazer no nosso estado? E o que a igreja tem que fazer no Brasil? Por isso é que precisamos, queridos, de uma visão que vá além dessas 4 paredes, de uma visão que vá além da ampliação do templo, de uma visão que vá além de comprarmos uma outra propriedade. Não, irmãos, nossa visão precisa ser a de alcançar a nossa cidade, o nosso coração. E para isso, queridos, nós precisamos ter toda a infraestrutura para receber jovens. Os jovens hoje usam um alargador de orelha, já viu? Já viu? Usa ou não usa? Pastor, o senhor é contra e a favor? Em mim eu não uso, mas eu não posso mandar na vida de ninguém, posso? Não posso. Tem gente que usa piercing aqui, fura aqui, bota na língua. Vocês estão vendo? É isso ou não é, Lívia? Hein, Alice? Hein, amiga de Joy? Não é isso que a juventude está fazendo lá fora? Sim ou não, irmãos? Ou nós somos extraterrestres? Não somos. A juventude está mergulhada nos vícios, nas drogas, na prostituição, na bebedeira, e isto não é coisa dos nossos dias. Sodoma e Gomorra já foi destruída, totalmente dizimada por causa dessa prática. Sodomia, prostituição, o mundo já foi afogado em águas por causa de tudo isso que estamos vendo hoje. E o que Deus levantou naqueles dias? Juízo com as águas, juízo a Sodoma e Gomorra. E lá em Pedro está escrito o seguinte: vocês acham que quando vier o Filho do Homem não vai dissolver isso tudo?
Preparem-se. E Pedro vai dizer mais. Pedro vai dizer o seguinte: que se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, aonde vai comparecer o ímpio, o pecador? Se começa na casa de Deus, vocês conseguem imaginar? Por isso, queridos, a nossa mensagem é uma só: pregar o Evangelho. Nós temos que fazer isso. Agora, não apenas isso, porque depois que a pessoa se converte, o que nós temos que fazer? Cuidar, discipular. Esta é a agenda de Deus para a nossa igreja, em 2019 e nos próximos anos. Assim como só existe um caminho, uma verdade e uma única fonte de vida, Jesus, também a missão da igreja está clara nas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Então, no próximo domingo, que é o último deste ano, veremos como sonhamos e planejaremos nossas ações para os próximos anos da nossa igreja. Não fique de fora, envolva-se e convide todos os irmãos. Não fiquem de fora. Não fiquem de fora. Associem-se ao plano de Deus para este tempo. Não permitam que nada nem ninguém os tire da direção que Deus tem traçado para a nossa igreja. Tudo para a honra, para a glória e para o alcance também da nossa cidade. Honra e glória para o Senhor e alegria. Quantos aqui se alegram quando uma pessoa aceita Jesus? Olha aí que coisa legal. Vocês conseguem imaginar quanta alegria todas as quintas, todos os domingos pela manhã, todos os domingos à noite, vendo gente nova chegando, salva, curada e querendo ser discipulado, querendo ser tratado. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Vamos juntos?